Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando para mais uma história e eu vou relembrar vocês que o meu aniversário é dia 3 de julho e o aniversário do podcast é dia 11 de julho. Então eu conto com vocês, com a participação de vocês, para me enviarem áudios, e-mails, falando um pouquinho do seu dia a dia com o podcast, como que eu faço parte do seu dia, entre outras coisas. Pode mandar o que quiser lá para mim, seja no Instagram, no Telegram ou em nosso e-mail. Eu também venho pedir como presente de aniversário para que vocês me sigam, para que vocês compartilhem mais o podcast, para que vocês me avaliem com 5 estrelas, porque isso faz muita diferença para mim. Quanto mais pessoas curtindo, seguindo, faz com que apareça o podcast para mais gente. E se você tem essa condição, nós temos o Apoia-se e a Aurelo para vocês escutarem histórias além das que estão aqui, que são histórias em primeira mão a partir de agora. Vai chegar primeiro para apoiadores, para depois vir para as plataformas gratuitas. Então, quem puder, vai lá, apenas R$11. Isso me ajuda demais e vocês já vão conseguir ter aí mais histórias, tá bom? Eu agradeço para todo mundo que conseguir contribuir de alguma forma com a sua presença, com seus comentários. Eu disse anteriormente, a gente tem um canal no YouTube, então quem quiser ir lá, ouvir por lá, seguir, para também fazer reverberar isso lá no YouTube também, ativar o sininho, deixar comentário. Eu vou ler tudo por lá também, tá bom? Hoje eu estou trazendo para vocês a história da Luciene e olha, vou te dizer, é uma história complicada que ela quer a opinião de vocês. Então, bora começar? A Luciene conheceu o Diego em um evento do trabalho, aqueles encontros predestinados, sabe? O papo bateu logo de cara, os dois se deram super bem e em pouco tempo já estavam saindo. Tudo foi fluindo tanto para um quanto para o outro de uma forma muito natural e a Luciene sempre se sentia até mesmo num filme romântico. E o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais sérias até que Diego apresentou Luciene para a família dele. A princípio, tudo correu bem. A mãe dele, Fulana, e a irmã, Beltrana, pareciam gostar da Luciene. Mas a gente sabe que às vezes a gente pode ser enganado, né? Para poder dar um contexto melhor na história, eu preciso contar um pouquinho sobre a história da Beltrana. A Beltrana, ela tinha se apaixonado por um cara no ensino médio. Isso é o que a Luciene trouxe aqui pra gente, de informações que ela teve da família, da própria Beltrana e do Diego, tá bom? E a Beltrana, ela se apaixonou por um rapaz no ensino médio e tal. E ela, nova, com 17 anos, engravidou. E ali, para a família, né, tradicional, foi um erro, era um problema. Eles teriam que consertar aquilo de alguma forma. E a dona Fulana, né, que é a mãe do Diego e da Beltrana, desesperada, querendo que a Beltrana casasse o mais rápido possível, para que não aparecesse barriga, para que as pessoas não falassem nada dela. Então, eles adiantaram muito o casamento, fizeram as coisas muito rápidas. A Beltrana não teve um noivado, não teve uma festa assim. Foi muita correria para ela casar, arrumar tudo, porque ela já teria que casar e também não poderia gastar tanto, porque logo ia vir um bebezinho, que ia vir muitos gastos. Então, ela já teria que alugar um apartamento, arrumar o quartinho do bebê nesse apartamento, comprar as coisinhas do bebê. Então, foi tudo muito corrido. Então, ela não conseguiu realizar o sonho dela de ter um casamento bonito, de ter uma festa bonita, sabe? Tudo do jeito que ela queria. E ela sempre falava sobre isso. O tempo se passou, ela ganhou o bebezinho, as coisas foram ficando bem. E agora, quando Luciene conheceu Beltrana,
a Beltrana já estava com um bebezinho ali de 5 anos, a criancinha de 5 anos, chamado Denis. E é isso. Bom, triste, né? A Luciene ficou meio que com empatia por ela não ter tido a festa que ela gostaria, ficou sentida com isso, mas a vida já havia seguido, ela já estava feliz ali com o marido dela e com o filhinho dela, e é isso. Já a Luciene, por outro lado, ela sempre teve uma vida diferente. Ela, filha única, criada com muito zelo, muito carinho, sempre muito bem cuidada pelos pais e paparicada. Ela disse que foi paparicada. Eles faziam e fazem até hoje tudo por ela, mas ela também sempre batalhou pelo que ela queria, porque os pais sempre ensinaram ela a correr atrás. Então, deram um bom estudo para ela, mas também ensinaram para ela que ela tinha que correr atrás das coisinhas dela. Então, ela mesma pagou a própria carteira de motorista, ela mesma comprou o carrinho dela. Então, ela sempre teve uma vida tranquila com os pais, mas sempre batalhou para ter o seu também. E não é aquela coisa que é rica, que tem muito dinheiro, não. Tem uma vida confortável, mas é assim, pobre premium, né? Coisa que ela mesma falou para mim. Luciene sempre foi de juntar seu próprio dinheiro, porque em caso de emergência ou se no futuro ela quiser trocar de carro, esse tipo de coisa, ela já tinha ali o seu fundo emergencial, né, que ela mesma havia criado. Bom, passado um tempo, Diego pediu ela em casamento e foi tudo radiante. Ele tinha planejado cada detalhe do noivado com muito amor. E aí, eles planejaram juntos depois desse pedido. Ela chegou em casa, ele tinha feito um jantar, foi uma coisa muito bonita. Luciene já morando sozinha. O Diego, nessa etapa, ele já tinha a chave de casa da Luciene, não morava com ela ainda, mas tinha a chave da casa dela. Então, ele foi lá, planejou. Quando ela chegou em casa, estava tudo muito perfeito, do jeito que ela gostaria, algo mais intimista. Mas os dois planejaram ali fazer um brunch, uma espécie assim de um café da tarde, sabe? Mais chiquezinho, para poucas pessoas, para os mais íntimos, só para poder comemorar esse noivado e falar que eles tinham noivado, enfim. Bom, chegou o dia do noivado, a dona Fulana e a Beltrana já chegaram com uma cara mais fechada. A Luciane não entendeu muito bem, mas cumprimentou elas com muita educação e pensou, às vezes as duas brigaram uma com a outra, elas não estão bem, eu não tenho nada a ver com isso. Chegou também, né, o cunhado do Diego ali, marido da Beltrana, o Denis, enfim. Ali no meio do noivado, ela já tinha cumprimentado todo mundo, já estava acontecendo algumas brincadeiras, diversão. Eles colocaram um som e eles mesmos estavam colocando a música, então estava uma música agradável. E de repente a Luciene percebeu que o Denis estava com a carinha muito fechada, muito bravo, fazendo um pouco de pirraça. E ela foi tentar acalmar o Denis. E aí ela chegou perto do Denis e falou assim: Ô Denis, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Tô vendo que você tá bravo. E ela havia percebido ele também brigado com a avó, com a mãe dele, e não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o Denis respondeu pra Luciene assim: É porque você vai casar com o tio Diego. E o tio Diego vai abandonar eu, a vovó, a mamãe, só porque ele vai ficar com você. Você é uma bobona, Luciene. Você é uma bobona. Ele vai abandonar a família. Ele vai deixar a família. E aí a Luciene tentando acalmar ele, falando: não, a Lu agora vai passar a ser a sua tia, eu vou ser a titia Lu. E o tio Diego vai estar sempre aqui com você, a gente vai continuar morando na mesma cidade, a gente sempre vai visitar vocês. Sempre que você quiser, é só pedir para sua mamãe mandar uma mensagem para o tio Diego ou para mim que a gente vai te visitar. E aí ele continuava emburrado, falando que ele não queria a tia Lu, ele só queria o tio Diego, tananã. E ficou bravo, fazendo pirraça, saiu. E nisso,
acontecendo tudo muito rápido ali, né? A Beltrana chegou meio que tentando pegar ele e falou para a Luciene: olha, me desculpa, não sei de onde que ele tirou isso e tal, mas elas emburradas, né? Tanto a fulana quanto a Beltrana ali, a sogra e a cunhada, emburradas, pegaram as coisas e foram embora antes mesmo da festa terminar. Bom, a Luciene também não ligou muito. Quem tá com criança às vezes acaba indo embora mais cedo da festa mesmo. A criança realmente, ela tem comportamentos que não dá para controlar sempre. A Luciene entendeu e curtiu seu noivado tranquila. Foram passando os meses, a Luciene seguiu com os preparativos do casamento e as visitas da sogra foram ficando cada vez mais estranhas, porque ela já tinha acostumado, né, ali com o Diego, sempre visitar a sogra finais de semana, para almoçar, tomar um café da tarde, ter um momento ali com todo mundo junto. E nesses momentos onde ela fazia essas visitas, as coisas estavam estranhas. Ela percebia que a cunhada tinha uma espécie de raiva que ela não conseguia disfarçar da Luciene, e a sogra parecia ser mais controlada, mas sempre jogava um olhar atravessado ou jogava uma conversa dando uma, sabe, uma alfinetada nela ali. Bom, a Luciene, ela sempre gostou de usar vestidos longos. Ela é muito fina, sabe? Gosta de usar vestidos elegantes. Ela é muito elegante mesmo, ela tem um gosto, assim, sofisticado. E não é nada caro, é só que o vestido lhe cabe bem, vamos dizer assim, né? Eu conversando com ela, eu vi, ela me mostrou fotos, então o estilo dela e o gosto dela é muito bonito, elegante, enfim. Bom, em um desses dias de visita ali na casa da sogra, a Luciene chegou toda arrumada de vestido longo, como ela sempre gostava, alguns brincos assim, pulseira, anel, ela sempre gostou muito disso. E era um vestido com uma estampa mais clara, assim. E ela foi ali até a cozinha da sogra, onde a sogra e a cunhada estavam, para conversar, ficar batendo papo, saber como que está as coisas. E aí pega um suco, faz um café, a sogra tá ali guardando umas vasilhas e conversando. Bom, a sogra começou a perguntar para ela como que estavam os preparativos do casamento, se ela já tinha fechado os contratos ali do casamento. E a Luciene começou a contar a respeito do buffet, como que seria, a decoração, e contar que o Diego, né, ele estava ali comprando tudo para eles irem para Tailândia na lua de mel. E ela começou a comentar a respeito de banda que ela queria chamar para tocar no casamento dela, para tocar de tudo um pouco, agradar todos os gostos do casamento, e perguntar para a sogra que estilo de música que a sogra gostava, que ela ia pedir para tocar e tal. E assim, ali na casa, a Luciene estava perto do fogão, conversando com a sogra, olhando para a sogra, e a cunhada meio que passou pelas costas dela, assim, para chegar até a geladeira e pegar um suco de uva pro Denis. E aí, no momento que ela foi pegar esse suco, ela meio que fez uma pressão ali na caixinha para poder tirar a tampa, e aquele suco derramou em todo o vestido da Luciene, um vestido elegante que ela gostava muito, que era claro. Então a Luciene já ficou assim: ai, será que vai manchar e tal? A sogra já foi pegar um pano para tentar limpar. E aí, a Beltrana meio que já virou para ela e falou assim: Ah, mas isso aí não é um problema pra você. Você pode comprar outro vestido se você quiser. Porque afinal, dinheiro não é problema, né? Isso aí você compra outro. a Luciene, ela ficou sem palavras e a sogra meio que tava estranha também. E aí, a Beltrana já saiu pegando na mão do Denis, levando ele lá para fora para eles poderem ir embora, enquanto a Luciene ainda estava na cozinha com a sogra tentando limpar o vestido. E aí, pega uma buchinha, pega uma outra coisa para poder passar ali para ver se tira. E nisso, a sogra vira para Luciene e fala:
Olha, Luciene, eu acho que você é muito extravagante. A Beltrana, ela nunca teve nada disso. Ela nunca teve o casamento dos sonhos, ela nunca conseguiu casar, ela precisou casar às pressas. E aí você vem aqui em casa e começa a falar do seu casamento e exaltar como vai ser seu casamento e isso e aquilo. Então a Beltrana, ela tá chateada. Ela tá muito chateada por causa disso, porque ela nunca teve o que você tem. E a sogra falou, meio que dando razão para Beltrana, e ficou uma situação meio estranha, tipo assim, parecendo que a Beltrana tinha realmente jogado o suco por querer na Luciene, sabe? Diego, rapidamente ele veio, ouviu a mãe falando aquilo para Luciene e falou para a mãe dele, falou: "Olha, mãe, a Beltrana, ela não teve a festa do jeito que ela queria por causa da senhora mesmo. Foi a senhora que apressou ela para correr com as coisas, não deu tempo para o rapaz se programar, não deu tempo para a Beltrana se programar. A nossa família conseguiria sim fazer uma festa legal para Beltrana, mas a senhora quis fazer as coisas às pressas porque ela engravidou e ela não realizou o sonho dela por isso. Eu sou o noivo, eu dou opinião para Luciene, mas mesmo assim eu deixo a Luciene livre para escolher o que ela quer, porque é o casamento dela, é o dia dela, é o direito dela. Agora a Luciene vai deixar de fazer festa ou algo do jeito que ela quer porque a Beltrana não teve? Não entendi. E aí, gente, muitas palmas pro Diego nesse momento, né? Porque o Diego aqui foi príncipe. E aí ele já pegou na mão da Luciene e foram embora. Neste momento, eles já tinham se organizado para morar juntos. E, inclusive, Diego e Luciene fizeram alguns pequenos reparos na casa, passaram uma nova tinta, compraram uma nova cama, deixaram a cama antiga da Luciene num quartinho de visitas, porque o apartamento tinha 2 quartos, e eles já estavam morando juntos. Então, depois daquela situação toda ali entre Luciene, Beltrana e a sogra, o Diego pegou na mãozinha dela e foi embora. E depois desse dia, eles ficaram muito tempo sem voltar na casa da sogra de novo. A Luciene não queria ir lá quando o Diego ia, ele ia sozinho. E tudo bem. Só que passado ali mais algum tempo, o casamento chegando e tudo mais, a sogra estava vendo, né, a circunstância que tudo estava, todo mundo meio afastado, ela resolveu fazer um almoço e chamar a Luciene para ir até a casa dela, para elas conversarem e tal. E nisso a Beltrana, junto com o Denis, com o marido dela, todo mundo foi para esse almoço. Bom, chegando lá, as coisas aconteceram, né? Tudo ok, fez o almoço. E aí, na casa da sogra, tinha uma varanda, tinha um pequeno jardim para eles ficarem olhando. E ficaram lá conversando e tal. E o marido da Beltrana falou algo sobre o casamento, que o casamento estava chegando, como que a Luciene estava, se ela estava ansiosa. E aí a Beltrana soltou algo do tipo: Ah, mas eu não sei nem pra que a Luciene e o Diego tá procurando fazer festa, sabe? Eles já estão morando juntos, a lua de mel deles já foi, a sobremesa, o prato principal, tudo já foi. Então não precisava nem fazer festa, era só ir morar junto. A Luciene tinha era que engravidar, ficar como eu, engravidar logo e fazer como eu fiz. A cunhada falou aquilo com um tom de brincadeira, mas a Luciene percebeu que tinha um pouco de maldade naquela entonação, mas ficou nisso, não teve mais nada, ela não disse mais nada. Todo mundo ali se despediu, foi embora, pronto. Até que chegou o dia do casamento, da grande celebração da Luciene. Tudo foi perfeito, do jeito que ela sempre quis. A festa estava muito linda e o bolo, ela quis, gente, fazer o bolo. Ela disse para mim assim, mesmo que
não estava mais a tendência, já tinha passado essa moda. Eu queria meu bolo estilo naked cake, que é bolo nu, né? Que é aquele bolo que ele não tem muita cobertura, dava para aparecer ainda a cor do bolo e normalmente faz o bolo com uma cor assim mais de chocolate, sabe? Com uns recheios mais brancos, tipo com morangos no meio. E ela colocou ali um estilo de coisas mais envelhecidas sobre ele. Então a decoração tinha algumas flores e folhas mais envelhecidas, né? E isso ficou assim muito lindo e todo o estilo de casamento da Luciene era uma coisa assim meio rústica, sabe? E uma pegada muito legal, mas ao mesmo tempo que tinha tudo rústico, era muito delicado a cara da Luciene, segundo ela. Ela disse para mim que tinha sido a cara dela a festa. E por ser esse naked cake, o que acontece? Algumas festas mais atuais, eles costumam fazer um bolo fake, encomendar um bolo fake, que ele é feito ali de EVA, algumas espumas. Foi assim que a Luciene me explicou, né? Coloca um tipo de isopor, aí vem, faz um EVA por cima e fica aquele bolo mais lindo que parece que é um glacê, parece que é um bolo realmente reformado, mas na verdade ele é um fake para tirar foto, para ficar bonito ali sobre a mesa. E o bolo que é servido é um bolo que está lá dentro, que ele já é um bolo de bandeja. Então ele vai ser cortado em bandejado. Por quê? Assim você economiza, né? Quem faz dessa forma economiza. As fatias já ficam mais fáceis ali de retirar, não tem que ficar pegando aquele bolo do centro da mesa, levando para a cozinha para poder cortar. Então, já vem ali nas bandejas, vai cortando, vai colocando muito mais rápido, enquanto fica o bolo decorativo lá. Só que como o que ela queria era o naked cake, o bolo era o bolo mesmo. Então, era o bolo tanto decorativo quanto o bolo que seria servido ali para as pessoas. Mas era um ambiente climatizado, então não ia dar mosquito sobre ele. Tinha também, eles colocaram um ventilador, mesmo tendo ar-condicionado no lugar onde ela fez a festa, tinha um ventilador soprando para realmente não derreter nada e não ter mosca, não ter nada sobre o bolo. E tudo lindo. Bom, a festa foi acontecendo, já tinha passado mais da metade da festa, a banda já estava tocando. A Luciene viu ali, sabe quando você sai olhando assim pela festa? Ela viu todo mundo meio que dançando assim, e ela viu o Denis com a mãe próximo da mesa do bolo e tal, a mãe olhando enquanto o Denis brincava, meio que corria, enfim. E Luciene foi cantar uma música ali junto com a banda, uma música que ela gostava muito, que ela pediu para eles cantarem, e ela foi cantar, se divertir e curtir o próprio casamento. Até que, de repente, um barulhão alto que para toda a festa. E aí, quando Luciene olha, a mesa do bolo simplesmente virada no chão, com o bolo, com os docinhos, com os enfeites e decoração. Tudo no chão. E aí, né, quem que tava lá? Denis, e a mãe dele já saiu pegando ele, meio que sem graça. Mas a Luciene, ela percebeu que a Beltrana, ela estava sem graça, mas ainda com um ar de satisfação, sabe? Que você olha para a pessoa, você percebe aquele ar de satisfação, mas ela saiu meio que brigando ali com a criança. E naquele momento, a Luciene se entristeceu totalmente, porque ela viu o bolo, quase que o principal ali da festa, né? Como se diz, a cereja final, no chão, caído, perdido. E até daria para tirar proveito de alguma coisa, mas as decorações estavam juntas e quebrou vidro no meio, quebrou muita coisa e a Luciene não tinha como aproveitar. Como que você vai servir algo para alguém? Primeiro, caiu no chão. Segundo, tinha vidro. Então ficou aquela coisa chata,
Luciene ficou triste, mas logo a mãe dela veio. E aí veio a equipe, né, que estava ajudando na organização do casamento, o cerimonial ali, veio para poder conversar com ela, saber o que que ia fazer. E aí ela disse: olha, gente, o negócio é avisar para as pessoas, pedir desculpa, vamos fechar aqui com tudo. E a sorte é que tinham alguns docinhos lá dentro, inclusive alguns doces a mais que a Luciene tinha pedido para reservar para familiares e tal. E ela falou: olha, faz o seguinte, dá 3 docinhos para cada um, coloca num pratinho aí daqueles docinhos que está lá dentro e vai ser isso. Bom, foi isso, utilizou até os docinhos que ela tinha pedido para reservar, mas deu para servir todo mundo. Ela pediu desculpa para as pessoas, juntou aquilo ali e a Luciene falou para a cerimonialista: olha, anota aí tudo que foi quebrado, tudo que tá pendente, que eu vou viajar tal dia, retorno tal dia da lua de mel e quando eu retornar a gente conversa sobre isso com a parte de decoração e se tiver dado prejuízo para mais alguém, você verifica isso tudo para passar para mim esse relatório quando eu voltar. Bom, e assim foi, não tinha muito o que Luciene poderia fazer. Ela ficou em choque ali na hora, mas depois ela meio que, né, tentou se recuperar e ela tinha ali 2 dias depois a viagem dela para Tailândia, num lugar paradisíaco com diversas praias e vários locais para ela poder curtir, para ela poder ir. Então o Diego falou com ela: olha, vamos deixar para preocupar com essas coisas quando a gente voltar, vamos esfriar a cabeça, aproveitar. Quando a gente voltar, a gente olha tudo isso. Bom, eles fizeram a viagem, foi tudo maravilhoso. E quando eles retornaram, ela já mandou mensagem para o pessoal do cerimonial que tinham contato com o pessoal da decoração, que eram dono das mesas e tal. Com a queda da mesa, era uma mesa grande, firme, de madeira, pesada, e ao ela cair, meio que entortou uma perna. E aí veio conserto da mesa, R$ 300. Decorações, coisinhas de vidro, tacinhas, tudo que tava lá em cima, R$ 1.500. O bolo que ela perdeu, vou jogar aqui um valor em torno aí de R$ 800. Docinhos que estavam ali para decoração, vamos colocar como se fosse R$ 300. Taças e outras coisas que estavam na mesa, mais R$ 300. Ao todo, um prejuízo mais ou menos de R$ 3.200. Mais ou menos, tá? E aí é que vem de quem que é a obrigação de pagar essa conta. Luciene conversou com o Diego, falou a respeito do comportamento da irmã dele. O fato da irmã estar perto da mesa quando o Denis fez o que ele fez. E aí, o Diego falou que vai resolver, que não sabe como que vai ficar, mas que ele vai conversar com a família dele, que ele vai resolver. A Luciene já se encontrou na casa da sogra quando eles chegaram de viagem. E ela meio que deixou a falar, né, a entender que esse valor deveria ser pago pelos pais do Denis, já que o Denis foi o responsável por destruir a mesa, porque afinal a responsabilidade sobre o Denis é dos pais e a mãe estava perto. E o que que ela fez? E aí a sogra, a fulana, achava que a Luciene deveria engolir calada todo esse prejuízo, porque criança é assim mesmo. E segundo a própria sogra, a Luciene não precisa de dinheiro. A Luciene está de boa e não precisa disso. Bom, vamos aos fatos. Já tinha acontecido a questão do suco que a Luciene acredita que foi por querer que a cunhada derramou o suco sobre o vestido dela, vestido esse que era claro ainda, de cor clara.
Luciene já havia percebido antes dessa questão da cunhada, ela não sabe se é uma inveja, ela não sabe o que pode ser o que a cunhada tem aí. Mas ela percebe essa raiva da cunhada e acha que a cunhada, sei lá, de alguma forma acha que a Luciene deve algo para ela, sendo que o que a Luciene tem a ver, qual a responsabilidade da Luciene com relação à vida da Beltrana que deu errado? Nada a ver, né, gente? Então, a Luciene ela não tem que arcar com prejuízos ou insatisfação da Beltrana, porque Beltrana não teve casamento igual o dela, né? E uma outra dúvida da Luciene é que, quando a Luciene viu que a mesa estava lá estirada no chão e ela foi pegar essa mesa, como eu disse, a decoração era toda rústica, material pesado, mesa, sabe, de madeira mais pesada mesmo. Quando eles foram voltar à mesa, gente, a mesa muito pesada. Como que o Denis, uma criança de 5 anos, iria conseguir derrubar a mesa sozinho? Então, a dúvida da Luciene é: será que o Denis teve algum incentivo para empurrar a mesa? Será que a cunhada ajudou a empurrar essa mesa, porque ela, como adulta, teria mais força para conseguir fazer isso do que uma criança de 5 anos? Para quem entende aí, a Luciene, ela conseguiria entrar na justiça para poder reaver esse valor com os pais da criança? Como que fica isso? Valeria a pena ela fazer isso, visto que a família é do marido e tal? A Luciene acha que o Diego precisa chamar o Denis sozinho para conversar com ele, para ver as respostas dele, se a mãe incentivou ele de alguma forma, pediu para ele empurrar a mesa. E ela queria que ele fizesse isso sozinho. E desde o casamento, a mãe do Denis fica próximo dele o tempo todo e não deixa o Denis ficar sozinho, para que a Luciene ou o Diego tenham um espaço de conversar e perguntar as coisas para ele, sabe? Eu, Rayane, acho que teve um incentivo da Beltrana aí. Eu acho que teve esse incentivo. E vocês, o que vocês acham? E assim, o ponto que está é que o Diego conseguiu dividir lá para poder pagar esse prejuízo, mas a Luciene não acha justo com o Diego também pagar esse prejuízo. Ela queria que a cunhada, com o marido dela, pagasse, porque foi o Denis, e ela quer a opinião de vocês com relação a isso. Só que ela também acredita que o Diego não vai deixar por isso mesmo, porque o Diego, ele já falou que mesmo ele pagando, ele vai cobrar da irmã dele. Então a Luciene não sabe como que eles vão resolver isso, mas ela tá chateada com a situação toda. E bom, até aqui é a história que saiu para apoiadores. Essa história saiu há um tempinho para apoiadores. E eu coloquei essa história aqui no gratuito essa semana, porque eu recebi uma continuação da Luciene no que deu essa história, ou pelo menos no que está dando essa história. Então, essa história vai ter uma continuação liberada para apoiadores ainda essa semana. Se você ficou com raiva dessa história, assim como eu, e quer saber a que pé está essa história, entre para o nosso grupo de apoiadores. Eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês, nem intimando vocês, porque eu sei que nem todo mundo pode, mas ser um apoiador é muito bacana. Para além de apoiar o podcast, você vai ter conteúdos inéditos e exclusivos, novas histórias, sabendo o que deu algumas histórias que já foram enviadas. Então, é isso, é muito legal. Por isso, eu resolvi liberar essa história aqui para gratuitos, já para vocês, para que vocês vejam essa parte da história e, se vocês quiserem e puderem apoiar o podcast, vocês vão ficar sabendo no que deu. Essa e outras histórias para apoiadores, tá bom? E se você já contou sua história aqui no podcast e deseja contar uma continuação, escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me procure através do Telegram
E agora nós também temos um WhatsApp, que é o 31 99103 6562. 31 9103 6562. Lembre de colocar o 9 também. Você pode enviar sua história por áudio ou texto através do Telegram ou WhatsApp e por e-mail é apenas áudio, combinado? Comente sobre essa história com muita moderação e empatia em nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Para entrar no grupo, é só você acessar o link da bio do Instagram, que é o Bora Começar Podcast. Lá você fica por dentro de tudo, recebe muita coisa em primeira mão também através dos grupos. E você pode comentar sobre essas histórias ou também na plataforma de áudio onde você me ouve. Se você ainda não me deu as 5 estrelas, por favor, me dê as 5 estrelas, porque isso é muito importante para que o podcast alcance novos lugares, tá? E se você vem aqui, dá uma espiadinha, escuta uma história ou outra, mas ainda não me segue, é só você ativar o sininho que você já vai seguir e também receber uma notificação sempre que tiver uma nova história aqui no podcast. É isso, gente. Sigam o podcast, dê as 5 estrelas, comente. Quem puder apoiar, apoie. E é isso. Eu conto com vocês. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. E eu vou ficando por aqui. Um beijo!